Olá, graça e paz. Vamos continuar estudando o livro de Salmos. O último estudo que tivemos foi sobre o Salmo 51, que retrata o arrependimento, as palavras de Davi no arrependimento que ele prostrou diante de Deus por causa do seu adultério. Natã o confrontou, então Davi caiu em si e se arrependeu. E ali tem as manifestações de um verdadeiro arrependimento. Os salmos que vamos estudar hoje é o Salmo 52. E é um salmo de um momento, de um evento na história da nação muito trágica. O título para esse salmo é O que encontramos no caminho e no destino do homem perverso. Nós temos todo tipo de pessoa, nós temos os sábios, nós temos os escarnecedores, os loucos, os ímpios, os perversos. E os perversos são um tipo de pessoa muito cruel, maligna. E como nós podemos saber como é o comportamento, como é o caminho dele e qual será a aterrissagem final dele, como ele vai aterrissar no final da sua vida. E através dessa história que nós vamos perceber hoje, nós vamos encontrar então esses detalhes, o que podemos encontrar na vida de um perverso, no seu caminhar, no dia a dia e como vai ser o seu final. Normalmente alguns salmos nós estudamos e tentamos localizar em alguma época por que Davi escreveu aquilo que foi escrito, porque o contexto, a época, nos ajuda a entender melhor o salmo. O salmo anterior nós percebemos, nós entendemos ele por causa desse contexto da confrontação de Natã para com Davi. Hoje, esse salmo ele já tem um título que já fornece para nós o ambiente. E é uma história com 2 capítulos, uma história muito forte, muito triste, cruel, maligna. E é por causa disso, do que aconteceu, é que Davi compôs então esse salmo. Se nós não soubéssemos dessa história, se esse salmo não tivesse título, até podemos achar um pouco estranho essas palavras de Davi. Pareciam palavras de amargura e de pensamentos negativos e cruéis sobre outras pessoas. Olha só, antes de nós começarmos a mergulharmos nos salmos, ver o que nós encontramos na vida, no caminho e no final, no destino de um homem perverso, veja aqui o título desse salmo que as pessoas colocaram. Então é um salmo direcionado ao regente do coral, é um salmo de Davi, sobre a ocasião, sobre o momento em que Doeg, o edomita, disse ao rei Saul: Davi foi à casa de Aimeleque. Então nós temos aqui no mínimo 4 personagens. Nós temos Davi, Doeg, Saul e esse tal de Aimeleque. E Doeg comunicou uma informação para o rei Saul. Esse salmo é dirigido, ele é composto por causa disso. E o que havia acontecido, as ações que aconteceram em volta dessa ação de Doeg. Qual que era o ambiente? Davi ainda não era rei, Saul estava se manifestando um rei totalmente contrário ao coração de Deus, e Deus vai o rejeitar futuramente. E cada vez que Saul caminhava mais para baixo, o seu declínio, mais ele ficava paranoico, ele ficava em crises, amava a si próprio, amava o temor dos homens e não inspirava nenhuma confiança e credibilidade das pessoas que estavam sob a sua liderança. Davi estava junto com Saul, era um dos seus soldados, um dos seus fiéis, mas por causa dos resultados de Davi, Saul se tornou furioso, irado contra Davi, passou a perseguir Davi, querendo a sua morte. Então Davi, num certo momento, faminto, fugindo de Saul, vai para a cidade de Nobe, aonde que era a cidade dos sacerdotes. E chegando em Nobe, o sacerdote Aimeleque estranhou Davi chegar sozinho e sem ser anunciado. Ele é um dos homens importantes do rei. E Davi, quando chegou diante de Aimeleque, não falou para Aimeleque que ele estava em fuga, mas simplesmente falou que ele estava a serviço do rei. E Aimeleque achou estranho, porque toda vez que um homem, representante do rei, um homem importante do rei, chegava a algum lugar, sempre ia alguns soldados, alguns oficiais na frente e avisava a vila: está chegando um homem do rei, ou está chegando o rei.
E isso não aconteceu. Aimeleque achou muito esquisito isso. E Davi então mente e avisa que ninguém deveria saber que ele chegou ali. Davi então pede uma arma, uma espada, uma lança, alguma coisa que pudesse ser uma coisa de defesa ou de batalha, de guerra. E aí Aimeleque falou, não, nós não temos nada aqui, a não ser a espada de Golias, a qual Davi tinha usado para matar o próprio Golias. Davi atirou uma pedra na fronte de Golias, ele caiu, e Davi usou a própria espada enorme, gigante, e matou, degolou Golias. E essa espada então foi guardada como troféu da ação de Deus, do poder de Deus em levar Davi a vencer os filisteus. Então Aimeleque chega e entrega essa espada para Davi, sem saber que Davi estava fugindo do rei Saul. Doeg, o edomita, pastor de ovelhas de Saul, estava lá, naquele lugar, cumprindo o ritual diante do Senhor. Ele viu e ouviu tudo. Vamos aqui, a Bíblia não fala muito sobre Doeg, mas só fala que ele é edomita, ele é descendente de Edom, então é um descendente de Esaú, o irmão de Jacó, que foi enganado, que passou a ser desenvolveu dentro do seu coração uma grande amargura e que perseguiu o seu irmão. E esse sentimento de Saul contaminou todos os seus descendentes, tendo inveja dos descendentes de Jacó. Então Doeg mora nessa região, ele é descendente de Edomita, e nele também está essa amargura de Esaú sobre os filhos de Jacó. Ele é um pastor de ovelhas, o pastor de ovelhas que trabalhava para Saul, então era um trabalho que ele conseguiu ter, e ele estava lá fazendo um ritual. Então a ideia é que ele estava prestando alguma oferta, fazendo algum sacrifício, uma oferta pacífica, uma oferta de manjares, de adoração a Deus. Era uma terra de sacerdotes, então as pessoas tinham muito essa ideia, havia instruções sobre isso, mas ele estava ali sendo religioso. E ele, naquela oportunidade, mesmo que foi Davi e Aimeleque conversando, ele prestou atenção. Ele aproveitou aquela oportunidade para captar tudo aquilo que aconteceu e fotografou em sua mente e gravou as palavras que aconteceram entre Davi e Aimeleque. Certo dia, um tempo depois, Davi, que estava na caverna de Adulão, recebe uma orientação do profeta Gade para sair dali e voltar para a região de Judá. Então, certo dia, Davi volta para Judá com os seus homens, aqui ele não está mais sozinho. Saul estava naquela região, então a imagem aqui é Saul sentado com uma lança na mão, debaixo de uma tamargueira, uma árvore pequena, mas muito frondosa, muito boa para se proteger do sol e ter um descanso. Então essa é a cena, Saul está sentado com a lança na mão e apoiada no chão, e debaixo dessa sombra, e os oficiais ao redor de Saul. Então Saul, com um surto paranoico, além de estar sentado, ele está ali totalmente nervoso, ele sempre entra em crises paranoicas de perseguição, de pessoas que traem ele, não obedecem ele. Então ele está com surto paranoico, sentado na sombra de uma tamargueira, com lança na mão e rodeado de oficiais. E aí ele grita com os oficiais a respeito de que porque os oficiais não avisaram que o seu filho Jonatas tinha se aliado a Davi. Então, para Saul, Jonas era um conspirador contra o seu próprio pai. E aí, então, Doeg, quando vê Saul, reclamou dos seus oficiais porque não avisaram ele, não denunciaram o seu filho Jonas, que foram mais a favor de Davi do que o próprio Saul. Então, nesse momento, Doeg se aproxima, aproveita novamente a oportunidade e fala o que viu sobre Davi e Aimeleque. Só que ele não mencionou que Davi escondeu a razão de estar ali nesse encontro com Aimeleque.
Aimeleque não sabia que Davi estava fugindo, porque se Aimeleque soubesse, não aceitaria Davi ali, porque iria proteger todos ali. Mas como Davi falou que estava a serviço do rei, Davi mentiu. E Aimeleque escondeu esse fato, mas relatou que Davi foi recebido, foi alimentado, e ainda assim Aimeleque deu uma espada para Davi. Saul manda chamar Aimeleque, e Aimeleque então diante de Saul se defende sobriamente e tenta mudar Saul. Fala o que realmente tinha acontecido, mas Saul já estava furioso e tenta convencer Saul de que Davi não queria o seu mal, que os pensamentos intrusos na cabeça de Saul estavam prejudicando o seu entendimento da situação. E que Saul, num certo sentido, estava fazendo mal em perseguir um homem leal que era Davi. Então, o resultado disso tudo não valeu a pena para Aimeleque e trouxe pena sobre Aimeleque. Saul ordena que os guardas devem matar Aimeleque, familiares e sacerdotes, tudo. Mas os soldados não obedeceram, porque eles estavam cientes de que Saul não estava fora da casinha, era um homem mau, e ordens absurdas não se obedecem. Além de Saul, eles tinham consciência de que ao fazer isso, eles estavam indo contra Deus, fazendo mal para pessoas inocentes que não estavam em guerra com eles, pessoas desarmadas. Então esses soldados, esses oficiais, esses guardas, rejeitaram obedecer à ordem de Saul, corajosos. E olha só o que 2 Samuel capítulo 22 fala. Agora nós vamos, até agora eu fiz uma lista do que aconteceu, agora nós vamos ler os versículos mesmo que estão na Bíblia. Então, com a rejeição de soldados para matar os sacerdotes, então o rei disse a Doeg: Mate-os você. E naquele dia, Doeg, o Edomita, os atacou e ao todo matou 85 sacerdotes, ainda vestidos com suas túnicas sacerdotais de linho. Depois foi a Nobe, a cidade dos sacerdotes, e matou as famílias deles, homens, mulheres, crianças e recém-nascidos, além de todo o gado, jumentos e ovelhas. Os soldados não quiseram. Doeg tinha aproveitado aquela oportunidade de apresentar algo que o rei não sabia. Ocultou, mentiu. Criou uma história, deu a entender para Saul que Aimeleque estava conspirando também contra o rei. E agora aceita, de boa vontade, fazer esse assassinato. Matar todos os 85 sacerdotes, ainda com as suas vestes de sacerdotes de linho. Essas vestes de sacerdotes de linho, ela significa a instituição dada por Deus sobre homens. Aqueles homens eram pecadores também, mas ao momento que eles estavam vestidos com essas vestes, eles representavam uma instituição que Deus deu. Ele nem se preocupou com isso e fez esse massacre. Mulheres, homens, crianças, recém-nascidos e além de todo gado, jumentos e ovelhas. Um dos filhos de Aimeleque consegue fugir. O nome dele é Abiatar. Ele foge e se encontra com Davi e faz o relato do que tinha acontecido. Davi fica totalmente arrasado e ele chega à conclusão: eu sou o culpado. Enquanto Saul sempre quer que os outros sejam culpados, Davi aqui novamente, ele errou mentindo. E por isso ele fala: eu sou o culpado disso. Por que eu fui até Aimeleque? Por que eu menti? E ele então oferece proteção a Abiatar e dá a segurança. Olha, fique comigo, você vai estar seguro. Você entendeu essa história? Vê quanto derramamento de sangue inocente. Um homem que amava mais a si próprio, queria cargos, queria o amor do rei,
queria o favor do rei, e agora entre os oficiais que não estão obedecendo e ele obedece, quão grande ele poderá ficar no reino? E possivelmente ficou, cresceu na sua posição, na sua concepção com o rei Saul. Um homem que busca o temporário e não importa os meios e os recursos que tem a usar para alcançar os seus objetivos. Por causa disso, Davi então vai escrever o Salmo 52. E no Salmo 52, como nós vimos, a pergunta é o que nós encontramos no caminho e no destino de um homem perverso. Esse é Doeg, o homem perverso. O que nós encontramos no caminho dele, na vida dele? E o que vamos encontrar no final da vida dele, no destino? É por isso que Davi vai escrever o Salmo 52. Vamos ler juntos? Em primeiro lugar, o que nós encontramos na vida do homem perverso é a ausência total do temor a Deus. E Davi faz uma pergunta para ele: por que você conta a vantagem de seus crimes, grande guerreiro? Não sabe que o amor de Deus dura para sempre? Davi está tentando até, não que ajudando, mas as perguntas de Davi eram para ele pensar e refletir, era uma confrontação. Por que você vive a sua vida sem o temor do Senhor? Por que você conta a vantagem de seus crimes? Grande guerreiro. Você é um grande guerreiro por matar inocentes para conseguir os seus objetivos? Você tem o temor dos homens encravado como ídolo no seu coração. É por isso que Davi fala: você não sabe que o amor de Deus dura para sempre? Você não sabe que Deus é fiel e isso não muda, ele dura para sempre? A ideia aqui que não é que Deus vai o amar, mas é a respeito da fidelidade de Deus. Então, se Deus é fiel e abomina o mal, um dia ele vai ter um encontro com Deus. E ele prefere o favor, crescer na graça ali de Saul e ter que enfrentar Deus no final da sua vida. Isso daqui é temor dos homens, é pessoas que querem ser privilegiadas, serem famosas, mas vendem o destino eterno por uma coisa tão temporária e tão curta. Davi está falando: você é louco. E conta ainda a vantagem dos seus crimes. Isso é uma pessoa perversa. É uma pessoa que comete o mal, prejudica pessoas, assassina reputações, inventa histórias a respeito dos outros e não se preocupa com o bem-estar das outras pessoas. Ele não estava em guerra contra Emelec, contra os sacerdotes, contra aqueles recém-nascidos. Mas ele tinha o prazer de mostrar para o rei que ele obedecia ao rei e com isso o rei passaria a dever um cargo, uma posição para ele. É muito triste quando pessoas dependem da aprovação, da avaliação, da honra de paranoicos, de pessoas que não têm relação nenhuma com Deus. Quando pessoas buscam a glória do mundo, quando pessoas buscam a valorização que o mundo dá ao pecado e se satisfazem porque os outros estão curtindo a sua vida. Isso é perversidade. Esquecem que a fidelidade de Deus vai se manter. Deus não esquece nada do que o mal pratica, que o perverso pratica. Davi então demonstra para nós que uma coisa que nós encontramos no caminho do perverso é que ele não tem temor de Deus. Não tem respeito nenhum a Deus. Os soldados desobedeceram o rei, correndo o risco de perder a própria vida, perderem o cargo. Mas ele não. Ele se prontificou diante do rei, cresceu diante do rei. Em segundo lugar, nós encontramos no caminho do perverso a ausência total de afeição natural. A afeição natural é o que os animais têm. Mas no perverso nós não encontramos isso. É aquele que é capaz de matar a mãe, a avó, o pai matar o filho. E Davi escreve no versículo 2: o dia todo você trama a destruição, sua língua mentirosa corta como navalha afiada. O coração dele afiava
essa navalha. Não era só a língua o problema era o coração, porque a língua fala aquilo que está no coração. Então, no coração dele, no pensamento, na mente dele, todo dia ele planejava, ele buscava oportunidades para fazer o mal. Então, quando Davi se encontrou com Aimeleque, ele estava lá, atento, vendo o que estava acontecendo. Ele sabia da situação de Davi e sabia como Saul estava perseguindo ele. E aquilo foi uma oportunidade. Então essa pessoa que acorda não vai só cuidar da sua vida. Ele está preocupado em cuidar da vida das pessoas. Buscar oportunidade para prejudicar, para trazer destruição para outras pessoas. Então ele não tem afeição natural. O animal cuida dos animais da sua própria espécie. O perverso não cuida do ser humano. Então, o que nós vemos muitas vezes na história dos grandes impérios, o imperador matando a sua mãe, matando filhos, matando todo mundo, perdem a afeição natural. Doeg é um exemplo disso. Em terceiro lugar, nós encontramos no caminho do perverso a ausência total de bondade e de verdade. Ele é o genro do Satanás, ele é o genro do diabo, porque ele casou com a mentira, e a mentira é a filha de Satanás. Então ele ama o mal mais do que o bem, e fala mais mentiras que verdades. Mesmo quando ele for contar uma verdade, ele tem que colocar um ingrediente ali que torna essa verdade mentirosa. Esconde fatos, não é completo e se intromete na vida dos outros para gerar destruição. Então ele ama, está casado com o mal mais do que o bem e fala mais mentiras que verdades. E novamente Davi fala, você ama, você gosta de destruir os outros com suas palavras, seu mentiroso. A tristeza, a indignação de Davi é muito forte, porque esse homem não tinha bondade. Em vez dele servir de testemunho, olha, Davi cometeu erro, mas Aimeleque foi inocente, ele caiu, ele acreditou que Davi estava fazendo algo. Em vez dele defender Aimeleque, esclarecer, olha rei, eu estava lá, eu sou testemunho. Não, ele envenenou o coração de um rei paranoico. Saul foi responsável pelas mortes, mas Doeg foi o autor daquele sentimento que Saul teve para gerar essa ordem de todos os sacerdotes deviam ser mortos. E ele, eu acho que pelo relato que nós vimos, eu acho que Doeg foi além da ordem de Saul. Davi vai falar também que nós encontramos no caminho do perverso a ausência de empatia divina. Quando o perverso ele mantém esse caminho, ele não se arrepende, ele não volta, ele não tem temor de Deus, não tem bondade, é mentiroso e se diverte com isso, se vangloria dos seus crimes. Então não existe sobre ele nenhuma empatia de Deus. Deus não sente empatia por ele, pelo fim que ele terá. Olha o que Davi fala, por isso Deus o destruirá de uma vez por todas. Ele o tirará da sua casa e o arrancará das terras dos vivos. Doeg galgou, subiu uma escada para ter uma casa importante ali, dada pelo rei. Ser plantado com a sua família, um lugar bom, olha como eu consegui chegar aqui. Ele se plantou numa casa, mas Deus fala assim, eu vou arrancar as raízes de você da sua casa. E não somente da sua casa, mas arrancará da terra dos vivos. Deus é que vai promover a morte trágica desse homem. Então, uma pessoa que caminha nesse caminho da perversidade, o destino dele, nós encontramos o destino dele, Deus produzindo a morte, castigando. E não somente a morte física, de forma trágica, vergonhosa, mas a morte eterna. Serão pessoas que serão lançadas, estarão para sempre juntos com Satanás na condenação eterna. Pois amaram mais o mal, pois gostaram da mentira.
então estão casados e não se arrependem. Davi fala também que no destino do homem perverso, ele vai ter ausência da empatia divina, mas também vai ter ausência da empatia humana. Ninguém vai querer socorrer. Ele faz tudo isso para ter o favor dos homens, para achar que as propriedades, as riquezas que ele tem vão ajudar no final da sua vida. E essas traições que ele faz, ele terá aliados. Mas não será assim. No final da vida, pelo conhecimento que as pessoas têm do caminho que ele caminhou, ninguém vai ter empatia. E ele vai servir de um exemplo a não ser seguido. Olha só o que Davi escreve aqui no versículo 6. Os justos verão isso. O quê? A forma que Deus vai destruir, arrancar ele da casa e da terra dos vivos. Então os justos verão isso e temerão. Porque o sábio, quando olha o castigo do justo, aprende e percebe e remove qualquer coisinha que não está legal. Porque Deus mostra a sua fidelidade. Por mais que Deus demore, mas quando Deus coloca a sua justiça e derrama a sua ira, os justos temem a Deus. Se arrependem de qualquer coisinha pequena, porque querem amar a Deus. Então os justos verão o castigo de Doeg e temerão. Mas ao mesmo tempo eles rirão de você e dirão, os justos também rirão e vão dizer, vejam o que acontece aos poderosos guerreiros que não fazem de Deus sua fortaleza. Porque Doeg trocou a lealdade de Deus, o amor de Deus pela bondade, pelo favor do rei. Ele não quis saber de estar debaixo do amor de Deus e da graça de Deus, de ser aceito por Deus, rejeitou tudo isso e foi até contra Deus, matou os sacerdotes de Deus, porque ele preferiu o favor, estar bem com o rei. É o temor dos homens. Então as pessoas vão rir dele e vão dizer, veja o que acontece aos poderosos guerreiros que não fazem de Deus a sua fortaleza. Eles confiam em suas muitas riquezas e se refugiam em sua maldade. Realmente, quando uma pessoa o perverso quando cresce, ele provoca muito medo. E ele acha que ele é o todo-poderoso, ninguém pode fazer nada contra ele. Então ele tem uma falsa sensação de segurança. Então, por aquilo que ele tem de propriedade, pelas riquezas, mas também por esse poder de fazer mal. Quem que vai se meter com uma pessoa dessa? Quem vai tentar falar qualquer palavra para ele? Ninguém. Porque é um homem cruel. Só que no final da sua vida essas pessoas se sentirão temerão, porque Deus pune o mal, mas estarão aliviadas e rirão do triste destino que esse homem está tendo. Por quê? Ele abandonou a confiança em Deus, confiou nas riquezas, confiou na maldade dele, confiou no favor do rei e abandonou o amor de Deus, que é fiel para todos sempre, o amor que não muda. Enquanto que a riqueza, a maldade, o favor do rei é temporário e é falso, é ilusório. Uma outra, para terminar aqui, Davi vai falar para nós que no caminho e no destino do homem perverso nós não encontramos dependência de Deus. Por isso Davi vai falar dele, de várias experiências que ele teve, que ele aprendeu, ele foi corrigido, exortado, confrontado, ele cometeu erros, mas ele foi confrontado e ele se arrependeu. Ele voltou-se para Deus, clamando por perdão. Então Davi fala, ao contrário de você, Doeg, eu, porém, sou como a oliveira que floresce na casa de Deus. Isto é, eu quero produzir frutos na casa de Deus. Eu quero depender do amor leal de Deus para toda a minha vida, porque é a Ele que eu vou prestar conta da minha vida. Então eu quero dar frutos. Eu quero que no meio do povo de Deus as pessoas sejam abençoadas com as minhas habilidades, meus talentos, meus dons, e que Deus seja glorificado e não eu. Sempre confiarei no amor de Deus. Isto é,
Eu não vou querer confiar no amor dos homens, no favor dos homens, nem da riqueza, nem de maldade. Eu quero é confiar e agradar sempre a Deus, pois é com Ele que eu vou morar eternamente. Eu te louvarei para sempre, ó Deus. Davi está falando, eu quero viver a eternidade com o Senhor, então eu tenho que viver uma vida obediente por aquilo que fizeste. Davi conhecia muito bem quem Deus era. Confiarei em teu bom nome na presença de teu povo fiel. Davi sabia que apesar de ser perseguido, Deus era leal. Ele conhecia a história de Deus para com muitas pessoas no passado e o quanto Deus foi leal, o quanto Deus prometeu coisas para as pessoas e as coisas estão acontecendo. Deus prometeu para Abraão construir uma grande nação e Davi era rei dessa grande nação. Uma coisa aqui que a gente tem que ficar muito alerta é com aquele relato no início, em que quando Davi encontra com Aimeleque estava sacrificando, fazendo um ritual a Deus. O perverso, muitas vezes, ele também pode ser religioso. Algumas vezes ele nega todo tipo de religião. Ele é o único Deus da sua vida. Mas muitas vezes o perverso faz manifestações religiosas, dando a ideia que ele tem uma espiritualidade. E isso cativa as outras pessoas. Mas ao sair daquele ritual, ou até naquele momento ali, naquele ambiente, ele já está planejando, está atento para ver qualquer coisa que ele pode pegar para servir como instrumento para a destruição. Perverso. É terrível. É cruel. Então Davi, ao escrever esse salmo, ele está mostrando a sua indignação. E serve até para alerta para Doeg. Para mostrar para ele que ele foi avisado. E está vivendo um caminho, e nesse caminho está se dirigindo a um destino com todas essas ausências. Ausência da empatia de Deus, ausência da misericórdia de Deus, ausência da graça de Deus e ausência da empatia humana. Porque no momento que as catástrofes estarão acontecendo para ele, ninguém vai socorrê-lo. E ainda vão rir dele. O que nós vimos hoje no Salmo 52 é que o homem perverso tem ausência de temor a Deus, ele não tem afeição natural, ele não tem bondade e verdade, ele ama a mentira, está casado com a mentira, ele não terá empatia divina e humana, nem os homens nem Deus terão pena e vão socorrer. Pelo contrário, o próprio Deus vai providenciar a sua tragédia. E ele não tem dependência de Deus, ele não tem interesse em ser um benefício para o povo de Deus e cuidar do povo de Deus. Davi então mostra que era essa a sua intenção. Só algumas coisas para nós refletirmos. O homem perverso sempre está atento buscando oportunidades. Vigie. Cuidado. Se você percebe traços de perversidade numa pessoa, tome muito cuidado. Pode ser que ele venha até você assim, acariciando o seu ego, conquistando a sua amizade, a sua confiança, mas para usar para o mal, para destruir a sua vida. Eu devo abandonar qualquer resquício, mesmo que menor que seja, de perversidade em minha vida. Principalmente a respeito de mentira, a respeito de delação para outras pessoas, visando fazer o mal, destruir outras pessoas. E respeitar e honrar tudo aquilo que Deus instituiu. A igreja, as pessoas que são ministros de Deus. Doeg matou 85 ministros de Deus. Nos nossos dias, muitas pessoas, a sociedade está assassinando os instrumentos de Deus e a noiva de Cristo. Cuidado para você não ser um desses instrumentos. Somente o amor de Deus é fiel. Cuidado com o temor aos homens. Buscar ser aceito, valorizado, se alegrar em apreciação que não vem de Deus. O temor dos homens traz prejuízo eterno. Que mensagem forte, pesada, mas é um alerta para nós.
E talvez você pode até começar a entender as outras pessoas e alertar essas pessoas que estão caminhando na perversidade, para que elas acabem com esses traços de personalidade, porque o destino delas não será fácil. Evangelize, fale de Deus, tente resgatar essas pessoas, conte com o poder do Espírito Santo. Agora, um alerta: se você exortar muitas vezes um perverso, pode ser que ele se torne um inimigo seu. E ele vai usar toda a conversa que você teve contra você mesmo, levando mais mentiras ainda. Tome muito cuidado. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê iluminação para entender o caminho da perversidade e se livrar desse caminho. E manter-se como uma planta que traz frutos no meio do povo de Deus, porque estaremos juntos, louvando ao Senhor para todo sempre. E esse amor de Deus não tem fim. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse conhecimento que temos dessa história triste, uma história complicada, de muita injustiça, de muita maldade. Obrigado pelo alerta que Davi nos dá. Obrigado pela tua palavra. E confiamos no teu amor infinito e o amor que dura para sempre. E é somente a ti que queremos agradar, somente a ti que queremos servir e somente em ti que queremos nos alegrar. Abençoe a cada um de nós, para que eliminemos de nós o amor pela maldade, o amor pela mentira e o amor pela destruição de outras vidas. Muitas vezes fazemos mal a pessoas que nunca fizeram nada contra nós. Nos livra desse pecado, nos livra da perversidade. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, uma boa semana. Até o próximo encontro.